Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Comentando Fatos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá. O que acontece quando há esses imbróglios como vem ocorrendo aí no caso da Vitória? Abre precedentes para um monte de fake news, um monte. Agora é a esposa do prefeito que estava com ciúmes e que o prefeito teria tido um caso com a Vitória lá atrás. Eu vou colocar o vídeo aqui de uma análise para vocês entenderem melhor. Regina foi queima de arquivo, sim. Se prepara, é a última vez que eu vou falar sobre esse assunto. Se prepara, pessoal, que agora vem bomba pra vocês. Eu já tô de saco cheio desse caso, é a última vez que eu vou falar, né? Até porque não adianta fazer justiça, né? Porque até a própria justiça, a própria prefeitura, a própria polícia não estão fazendo, né? Mas eu me sinto na obrigação de dar o meu resumo sobre o caso Vitória Regina. E com certeza alguns de vocês vão confirmar comigo. O primeiro delegado da investigação concluiu que a Vitória Regina estava grávida, sim. Ele concluiu que ela estava grávida, certo? Primeiro ponto, Vitória Regina estava grávida. Aí a gente já sabe disso. Segundo ponto, o delegado em menos de 20 dias, 10 dias, ele descobriu quem eram as pessoas que estavam envolvidas. E chegou até o Michael, numa velocidade absurda, né? E qual foi o fim desse delegado? Ele simplesmente saiu do caso, né? Por quê? Muito estranho, né? Isso já mostra pra gente que nessa brincadeira tem um peixe grande, né? Muito grande. E logo em seguida foi constatado que Vitória Regina, né, poderia ter um caso na época das eleições com o prefeito de Cajamar, né? Supostamente um caso. Que o prefeito de Cajamar é casado, né? Óbvio. E logo em seguida disso, né, surge aquele assunto de novo que ela poderia estar grávida. E logo em seguida, trocaram o delegado da investigação, né? Estranho. Logo que foi trocado o delegado da investigação, já mudou a conversa. Falaram que ela não estava grávida, né? E começou a mudar todo o rumo da investigação. Vitória não estava mais grávida. Vitória que tinha perdido o cabelo, não tinha perdido mais o cabelo. Vitória que teve as suas mãos, né, embalada por sacola, já não tinha sido mais, né? E isso acabou mostrando que a cena do crime também não era a mesma. Não sei o que aconteceu, mas que ficou diferente, que ficou estranho, ficou, né? E vamos falar mais um pouco sobre o peixe grande. Se a gente tem uma cidade pequena, um peixe muito grande, obviamente que esse peixe tem o controle total da cidade, né? Onde ele pode ocultar provas, né? Onde ele pode, né, subornar a polícia, ele pode mudar um exame de gravidez, né? E o que faz a gente entender quando uma pessoa tem o cabelo raspado? Traição, ciúme, certo? Não tô falando que foi ele. Não tô falando que ele tem envolvimento, né? Supostamente. Mas se tem uma pessoa casada e a mulher dessa pessoa descobre uma traição, o que vai acontecer? Ela vai querer cobrar. De qual forma? Existem vários modos de cobrança, né? E isso está muito estranho. O que me leva a entender que sim, Vitória estava grávida, que sim, ela ficou com alguém realmente, com alguém que era casado, né? E por esse motivo, simplesmente ela foi uma queima de arquivo, né? Até para não complicar essa pessoa que era muito influente, né? Esse peixe grande, né? Que possivelmente tem um mandato na cidade, poderia ter a imagem suja, né? E sim, ela foi apagada para que ninguém soubesse da cagada que aconteceu. Até mesmo para que a esposa, né, não viesse a passar o ridículo, não ficasse com o nome sujo. Contrataram o boca aberta, o babaca do Michael, para ir lá fazer o serviço. De gaiato ele foi, fez o serviço, fez mal feito, segurou o rojão só para ele, né? E como faz todo sentido isso que eu tô falando, né? Eu acompanhei essa história do começo ao fim, de cabo a rabo, né? E eu consegui bastante informação, né? Logo o Michael está preso, com o celular dele preso, né? A polícia com controle geral da situação, mas até agora a gente não sabe quem fez, como aconteceu, nada, a polícia não achou nada, né? A polícia, né, tem todas as provas, tem o criminoso, sabe que ele não fez sozinho, e a investigação parou. Deixaram o cara e a investigação caiu no esquecimento, pessoal. Será que quem está preso
tem medo de falar o nome desse peixe grande e aconteceu o pior com ele? Até porque o cara tá tendo regalia, o cara tá dentro da cadeia, recebe até 4 refeições por dia, tem televisão, banho de sol, 3 advogados, uma cela sozinha. Olha que regalia. Quem está bancando isso? E para resumir a minha história, sim, tem peixe grande. Sim, o Michael, ele caiu de supetão nessa história, né? Ele foi o cara que fez o crime, ele não fez sozinho, né? Tem mais gente envolvida e tem um mandante, peixe grande. E tem uma pessoa que pagou para ele fazer isso, pode ter certeza. O Michael disse que já tem envolvimento com a Vitória. Mentira, a família não conhecia, nunca teve. Se a gente olhar o perfil da Vitória, ela gostava de pessoas mais velhas, sim, mas mais moleques. E não fazia o mínimo de sentido o Mike ter envolvimento com ela. Pela história que ele conta, ele foi lá, conversou com ela não aceitou alguma coisa que ele propôs, né? E ele foi lá e deu as facadas nela. Caramba, que frieza, matar ela, né? Por causa disso, se nunca teve uma briga, nunca teve uma ameaça, e no celular dela não foi encontrada nenhuma ameaça. Tem peixe grande, sim. Tá aí o meu resumo. Tem peixe grande, sim. E simplesmente essa menina foi queima de arquivo. Dito isto, depois de vocês terem assistido esta conclusão, eu pergunto a vocês, onde é que vamos parar, né? Onde é que a gente vai parar até que se haja a reconstituição do caso? E hoje eu já vi notícias, depois do vídeo que eu trouxe de manhãzinha, dizendo que eles estão aguardando laudos complementares. Então, laudos que não ficaram prontos, porque agora, segundo informações, o delegado já mudou a visão dele. Já não é mais, ele já não acredita mais que seja somente o Michael que esteja envolvido. A gente já não acredita desde o momento que houve aquela confissão lá, que o Dr. Fábio muito bem disse, uma confissão pífia, e eu também vou deixar aqui para vocês o Dr. Fábio falando sobre isso. Isso é uma confissão pífia, uma confissão cínica. O senhor percebe ou vê alguma inconsistência ou ponto questionável na confissão do Michael? Caso sim, há elementos que sugerem que ele poderia estar protegendo outras pessoas? Vamos lá, vou detalhar bem isso aqui. Eu não tenho o menor problema, falo para você aqui, em fazer qualquer tipo de crítica para qualquer autoridade policial que seja. Eu sei exatamente o lugar que eu estou, eu sei exatamente a cadeira que eu ocupo, não tenho receio nenhum em ceder a minha cadeira sem medo de perder o meu assento, tá? Agora, essa confissão é uma confissão pífia, uma confissão cínica, feita de uma forma esdrúxula. Do ponto de vista legal, dentro da legalidade, de acordo com aquilo que manda o Código de Processo Penal, foi feito tudo dentro da legalidade. O delegado, Dr. Fábio Lopes Senac, não cometeu nenhum tipo de ilegalidade, porque ele fez como manda o Código de Processo Penal. Ele fala com o Michael, que diz que quer confessar, os advogados dele não estão lá, ele pede para chamar os advogados dele. O delegado tenta chamar, não consegue, e aí nesse momento o delegado pode, por lei, ele pode convocar um outro advogado, nesse caso convocar uma advogada, para poder fazer a confissão dele, para ratificar. É uma advogada específica para o ato, a gente chama de ad hoc, ad hoc, é um advogado que só entra para fazer aquele ato, para assinar aquele ato. Não é o advogado que vai defendê-lo num processo, não são os advogados que vão defendê-lo nesse processo que ele vai enfrentar. Não, é só para aquele ato. Então o delegado pega o interrogatório dele, acompanhado com um advogado, ele confessa, assina e está tudo certo. Então, dentro do ponto de vista legal, foi tudo como manda o figurino, correto? Agora, num caso de tamanha repercussão a nível nacional e a nível mundial, e digo a nível mundial porque eu recebi ligações de jornais de Portugal, Argentina, Paraguai e Colômbia para tratar. Então eu trato esse caso como um caso de repercussão mundial. Você colher o interrogatório de um indiciado,
Naquele momento ele nem era indiciado ainda, ele era um averiguado, um suspeito que estava cumprindo uma prisão temporária. Você, do ponto de vista legal, ok, foi feito tudo como manda o figurino. É ilegal? Não, mas é imoral. Eu vejo que é imoral. Porque não é razoável você fazer 2 horas da madrugada. Ah, mas a lei não fala em horário, por isso que eu digo que não é ilegal, é imoral. Então, diante desta confissão, agora a reconstituição, ela sendo prorrogada, principalmente nas redes vizinhas. Gente, e o pior é que as pessoas acreditam. Muita gente... Por que as pessoas acreditam? Porque você vê um fundinho de verdade em uma frase. Em uma frase só. Você acaba vendo um fundinho de verdade, aí você tem um vídeo de 4, 5 minutos, que todo aquele contexto vira uma verdade. E a gente precisa saber analisar o que é mentira, o que não é, o que pode ser uma completa alucinação, sabe? Eu diria até isso, porque é impossível, né? A pessoa, muitos falam que o Michael está protegendo o peixe grande. Eu não acredito muito nessa história e eu vou falar para vocês o motivo. Eu não acredito muito nisso, gente, porque tem os laudos. A polícia, ela depende dos laudos. Com os laudos em mãos, com o exame do carro, com tudo isso em mãos, a polícia pode ter muito mais sucesso quando for fazer a reconstituição do que se ela vai, digamos assim, a olho nu. Vou chegar lá a gente vai chegar lá, fazer a reconstituição e nós não temos nada, né? Porque isso já aconteceu, né, gente? Isso já aconteceu. Essa confissão durante a madrugada, uma confissão... qual é a palavra? Uma confissão acelerada, né? Foi isso que aconteceu. O Michael foi uma confissão acelerada, porque ele vai confessar, porque não sei o quê. Então, como o doutor Olim, que eu também vou deixar aqui para vocês... A polícia tem. Se liga, dá tudo. Tudo. Sangue de longe, não precisa nem passar luminol mais. Dá tudo. Pega até a digital. Nós temos esse aparelho, foi comprado agora pelo governo Tarcísio, acho que quem comprou foi o Derrite. Primeiro mundo, irmão. Aqui hoje a Polícia de São Paulo não paga. A Polícia Federal não tem metade do que nós temos. Agora vamos fazer o quê? Vamos saber usar. Não dá pro cara inteligência, né? Inteligência, não dá pro cara ter 200 anos e estar parado no tempo. Vamos deixar os jovens, os mais velhos são bons para mandar tomar conta, mas deixa os jovens correr na investigação que estão acostumados. Tanto que teve quem foi que veio aqui que falou que foi bizarro os caras lá com o luminol no carro? O Dr. Ribas, que falou que os caras nem luva estavam usando. Falou que os caras estavam na Record lá gravando e o cara tava com o luminol sem touca. Tipo, mano, então, cai um cabelo do cara ali. Não me leva a mal, mas a Polícia Técnica Científica é primeiro mundo. Eu não sei de onde é essa filmagem ou quem tava querendo aparecer lá. Foi ao vivo na Record, os então, caras estavam filmando. Não sei, pra querer aparecer, mas não... Olha, eu sei que... Olha, nós temos lá o Salomão, que é o nosso superintendente, um cara competentíssimo e competente... E nós temos os melhores peritos, os melhores médicos legistas. E tem uma polícia de primeiro mundo, irmão. Se deu uma falha na investigação ali por um delegado ou outro, um investigador que na hora não foi ao fato ao fundo e quis aparecer demais, quer aparecer demais é isso que dá. E aquela mancha de sangue que tá no porta-mala? Já foi puxado o DNA? Não, o doutor Ordello falou que está aguardando a perícia. A perícia dizer pelo DNA, né? Se bater com o DNA, vai bater com o DNA. Se bater, e se não bater? Aí vai ser mais volta a estaca zero. Bater... Ô advogado, eu falo uma coisa. Você tem que ter duas coisas importantes na vida. Um belo plano de saúde e um bom advogado. O advogado te tira de todos os rolos, se você souber, for bom, e um plano de saúde para poder te salvar a sua vida. Se pegar um advogado bom, ele vai para a rua. Quando eu falo do indúbio pro réu, é porque, gente, porque um processo, ele precisa ser muito bem paramentado, né? Com provas, com tudo ali certinho, para que o indúbio pro réu não favoreça o Michael. Isso também foi dito hoje por um professor, acho que foi na CNN que ele falou sobre isso.
Então, com tudo que eu falei no vídeo anterior, gente, não no vídeo que eu postei sobre o adiamento aí da reconstituição, no outro vídeo. Que uma coisa mal fundamentada, um processo mal feito, mal elaborado, com poucas provas, acaba beneficiando única e exclusivamente aquele que nós queremos que conte o que ele sabe, que fale a verdade, a quem ele está protegendo, por que ele estaria protegendo. Porque alguém o Michael está protegendo, nós só não sabemos quem, né? E o motivo, se fosse para ele proteger os amigos, qual o motivo dele proteger ali? Supostamente falando, os que estão ali em voga. O Cícero, né? O Cissão. E o de jaqueta vermelha, que às vezes eu troco os nomes aqui, normal, gente. Eu para nome sou, assim, sabe? Sou péssima para gravar. Ainda mais nesse caso que a gente tem aí... dois Gustavos, dois Daniel. O Daniel agora a gente já sabe, né? Que é o Dandan. Tudo bem, vocês sabem. Quando eu falar o jaqueta vermelha, Um fake news eu postei porque eu acreditei nele. Daniel foi chamado a depor por conta dessa postagem. O fato de eu ser um pouquinho mais próximo do Michael, ter amizade assim de infância, estão desconfiando que possa ter sido eu com ele, entendeu? Na delegacia, os dois se encontraram. A gente ficou em sala separada, ele ficou com a esposa dele, eu fiquei sozinho, e os outros dois rapazes também estavam prestando depoimento e ficou sozinho. Nós só se viu depois quando a gente veio vir embora, que esse policial que trouxe a gente, mas ele não falou nada, ele sempre ficou quieto. Daniel nega qualquer tipo de envolvimento no crime. Se eu for preso, eu vou provar. Vou provar de qualquer de todas as formas, tem meus parentes, não é porque meus parentes são honestos, viu eu chegando, viu que a minha moto tava com meu irmão nesse dia, e eu fui dormir, era meia-noite e meia quando ele chegou, porque eu tenho preocupação com minhas coisas, principalmente a minha motinha, que eu dou um duro danado pra me pagar ela. No dia em que Vitória sumiu, Michael veio à casa do amigo buscar peças para a moto. Até o dia que ele veio buscar o grampo aqui, que foi o dia do desaparecimento dela, ele tava de boa. Ele pegou aqui, onde a gente tá, eu entreguei dali pra ele pegou, virou e falou assim, quanto que deu? Eu falei o valor, foi R$7,70, baratinho. Ele falou assim, beleza, passa meu pix, eu vou fazer pra você. Aí ele virou, desceu aqui, pegou o carro dele, com outro colega dele, que também é colega meu, mas mora em outro lugar, mora em Julianésia, pegou, seguiu o caminho dele e eu segui outro, entendeu? Agora, depois de tantos indícios ligando Michael ao crime, Daniel não defende mais o amigo. Ele, Michael, de época de escola, porque era um moleque muito da hora, era um moleque... aquele que o Cabrini foi entrevistar na casa dele e que ele teve aquela atitude que não, para mim, ele se armou ali, né? E depois o álibi dele foi todo desmontado. Muito provavelmente o dono do bar já foi prestar depoimento ou irá prestar depoimento, porque sim, o dono do bar afirmou que ele estava lá até umas 11h30 da noite e tal, e isso tudo numa mensagem para o Cabrini. Acho que ele falou, opa, deixa eu aqui, né, me posicionar para que, né... Enfim, gente, é essa coisa toda que eu falo para vocês que tem que ser muito embasada, muito bem fundamentada. Se o adiamento da reconstituição foi por esse motivo, por conta de laudos que não ficaram prontos, e a polícia, ela depende sim da perícia, né? Então, para chegar aí a um resultado positivo, né? Um resultado satisfatório. Então, eu acredito que tenha sido por esse motivo que foi adiado para o dia 22. Mas eu quis trazer para vocês essas análises aí, eu quis trazer para vocês como é que está o pensamento das pessoas e o que é que mais vai aparecer daqui até que se tenha o resultado dessas análises, provavelmente mais prisões, mais pessoas serão aí conduzidas, né, para uma prisão, e a gente aguarda, né? A gente vai aguardando e vai acompanhando, porque um caso assim, gente, midiático, sai notícia todo dia. Então a reconstituição seria amanhã, agora já não será mais. Todo dia você tem alguma coisa, de repente uma nova... Sabe, uma pessoa que é conduzida à delegacia, um novo depoimento que a gente nunca nem ouviu falar. Todo dia tem alguma coisa quando se trata de um caso de grande repercussão. Como o advogado da família, o Dr. Fábio, disse, uma repercussão mundial. Então, é um caso que está
aí na mídia, está se falando muito, e a gente está aqui, né? Estou acompanhando, né, diariamente, e é isso, gente. O que a gente pode fazer é aguardar as perícias, aguardar aí novas notícias e tentar aí falar com uma pessoa, falar com outra, né? Como eu falei para vocês ontem, estou aguardando aí uma resposta. E se eu obtiver êxito, daí eu venho aqui e trago para vocês. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.